Vamos dar início a mais uma escola dominical. É muito bom ver cada um de vocês aqui, cada um chegando, cada um se cumprimentando, cada um vivendo essa alegria que é estar na igreja, que é estar em comunhão com os irmãos. Nós vamos dar sequência à nossa linha de raciocínio da nossa escola dominical, que é insistir, persistir e não desistir. Mas antes nós vamos orar e pedir a graça do Senhor sobre nós. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos porque estamos aqui, porque fomos trazidos pelo Senhor. Te louvamos, Deus, porque o Senhor nos dá liberdade de nos reunirmos neste lugar para falar das coisas do Senhor, para aprendermos, para sermos alimentados pela Tua Palavra, para estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Obrigado pela Tua igreja, Senhor, tão preciosa, espalhada pela face da terra. Obrigado porque o Senhor tem deixado para nós aqui porções da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Pedimos que o Senhor nos ensine nessa manhã, nos faça moldáveis, Pai, para aprender do Senhor. E assim sermos semelhantes ao Filho Jesus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos falando sobre insistir, persistir e não desistir. E o nosso texto básico é Romanos 5, 3 e 4, que temos lido aqui manhã após manhã. Romanos 5, 3 e 4, quem quiser abrir pode abrir para acompanhar com a gente, fala justamente sobre o valor da perseverança e da tribulação. Diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Alguém pode ler o 4? E a paciência, e a experiência, e a expectativa. Quem pode ler o 5? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Muito bem, nós temos falado de tribulação que produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Mas hoje nós vamos começar a nossa escola dominical pensando numa perspectiva que muitas vezes é a nossa perspectiva. Como é que eu não vou desistir se... E aí a gente continua com os nossos raciocínios. E esses raciocínios muitas vezes não são bons raciocínios, mas, como seres humanos que somos, eles nos acometem muitas vezes. E para pensar nisso, nós vamos ler juntos o Salmo 73. Nessa meditação durante a semana, lendo alguns comentários sobre esse salmo, eu descobri que ele é uma abertura, como a própria Bíblia nos mostra aí, do livro 3 de Salmos. E ele tem um conjunto de passagens que vai falar um pouco sobre sentimentos mais negativos que atingiram o povo de Deus em meio a tribulações que eles passavam. O Salmo 73 é um retrato disso aqui que eu coloquei para vocês de título, até certo ponto. Até certo ponto dele, é como se o salmista falasse assim: como que eu não vou desistir? Olha essas circunstâncias todas, olha o que está acontecendo comigo, olha para a minha vida, não é? Então eu quero ler com vocês o Salmo 73. Mesmo que ele seja um pouquinho extenso, nós vamos ler ele todo para a gente ter uma noção do que o salmista quer nos dizer, tá? Então eu vou ler 2 versículos, o próximo irmão pode ler mais 2, a gente vai lendo de 2 em 2 para vocês participarem da leitura. Podem lendo sequencialmente, o irmão terminou, vocês já embalam na leitura. Fiquem atentos a uma visão de vida que às vezes nós sofremos também na nossa humanidade. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos, e têm o corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doença como a maioria das pessoas.
Por isso, as soberbas lhes servem de colar e em seu orgulho se vestem de violência. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Ergue a sua boca contra o céu e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, as águas do corpo cheias de lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios que prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração, lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí estaria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Rafaela, leu 17 e nós vamos dar uma pausa. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Muito bem. Até aí, vocês podem perceber que o salmista caminha muito parecido com uma personagem antiga de um desenho chamado Lip e Hard. Lip e Hard, para quem é das gerações mais antigas, tinha uma hiena, que era uma personagem que tinha uma frase famosa aí, qual que era? Ó vida, ó céus, ó azar. Muitas vezes nós caminhamos na nossa vida pensando assim: ah, mas comigo acontece tudo de ruim, comigo dá tudo errado. Ah, mas Tinha que ser comigo. errado, tinha que ser comigo. Comigo outra vez, de novo comigo. Ah, não dou conta não. Será que Deus não está me vendo? Não é possível. E aí você olha para a vida dos outros e começa a fazer aquele negócio que a gente não devia fazer, mas a gente faz, que é a comparação, né? Olha a vida do fulano, não é possível, esse homem não teme a Deus, olha como que ele prospera, olha a zombaria que esse fulano faz contra Deus e ele prospera. Olha isso, né? E a gente se apega. Nós, como crentes, muitas vezes temos essa visão de livre-hard, de reclamar, de só ver coisa ruim. Mas aí, ele elenca, inclusive, aqui no Salmo, algumas coisas que os ímpios têm e muitas vezes nós não enxergamos nas nossas vidas. Ele fala sobre prosperidade, saúde, beleza, fartura. Eu achei interessante que na sua visão, na sua versão, diz que eles são esbeltos. Na minha diz o contrário, que eles são roliços, né? É aquela pessoa que você vê que ela come muito bem, que está ali exalando saúde, que não é a saúde que a gente tem hoje, a noção de saúde, mas é essa questão de fartura, né? Eles não têm problemas, tudo na vida deles dá certo. Eles zombam de Deus ainda, né? E não compartilham, eu acho engraçado isso, das canseiras dos mortais. É como se a pessoa tivesse uma vida perfeita e você aqui nessa peleja todo dia. Para complicar, quando chega no verso 17, quando chega no verso 13, o salmista ainda diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Olha, eu estou levando essa vida aqui com Deus, fiel, tentando andar nos caminhos do Senhor, tentando andar corretamente. Parece que é tudo inútil, não está valendo de nada. Nem tinha rede social nessa época. Nem tinha, né? E ele já olhava para quem estava do lado. Já tinha os influencers. Já tinha, né? Os Negativo também, Aí, quando chega no verso 17, ele começa a mudar a perspectiva dele. Até que, o que diz no verso 17? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O que nós vamos perceber? Até aqui, meus irmãos, a visão da pessoa era centrada numa perspectiva terrena. Quando ele se encontra diante do santuário de Deus, ele vai dizer, até que. Então, daí para baixo, nós vamos continuar acompanhando e ver que, às vezes, nós, quando fazemos esse tipo de comparação, quando dizemos, ó dia, ó céu, ó vida, ó azar, talvez os nossos olhos estejam postos numa perspectiva errada, numa perspectiva não cristã,
numa perspectiva terrena. Vamos continuar a leitura de 2 em 2? Tu certamente, vou ler o 17 de novo, ó. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror, são como um breve sonho que se vai assim que acordamos. Quando tu levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, era eu insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante à de um animal racional. Irracional. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Aleluia. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eles que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar junto a Deus, no Senhor Deus, põe o refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Acabou? Acabou. Muito bem, muito bem. Então, nós vamos continuar entendendo as perspectivas aqui de raciocínio do nosso salmista. Ele achava que na vida dele era tudo aos céus, ó vida, ó azar, né? Que dava tudo errado. Quando ele entrou no tabernáculo do Senhor, ele percebeu que a vida daquela pessoa que anda com ele está longe de ser uma vida cheia de azar e de coisas ruins. Por quê? Porque nós temos uma segurança que não se abala. Nós temos segurança no Senhor. A nossa vida não está pautada nas coisas terrenas, nem nas coisas materiais e nem nas coisas humanas. À medida que vocês foram lendo, eu fui anotando palavras de coisas que Deus nos dá. E essas coisas só tem aquele que tem o Senhor. Nós temos alguém que nos segura pela mão. Nós temos alguém que nos guia. Nós temos alguém que nos aconselha nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações, nas nossas lutas. Nós temos alguém que é a nossa fortaleza. A palavra refúgio também apareceu aí. O Senhor é a nossa herança. Então, pessoal, nós temos muito mais do que a gente acha que eles têm. Então, coloque a sua vida nas perspectivas corretas. A nossa perspectiva tem que ser no eterno. No eterno, no sentido de eternidade, e no eterno com letra maiúscula, que é no Senhor. Se a gente tiver a perspectiva espiritual, nós saberemos que tudo que Deus nos dá, mesmo que sejam tribulações temporárias, nós estaremos seguros, guiados, refugiados. Nós teremos a herança maior dessa vida, que é a vida eterna e que é o Senhor conosco. Bom é estar junto a Deus, é a conclusão que ele faz aqui, né? Eu sei que tem dias que a gente tem dias de lip hard, sim. É natural, gente, faz parte da nossa humanidade. Mas se a gente mudar a perspectiva, quantos outros dias abençoados o Senhor não tem nos dado? Alguém aqui pode dizer que tudo na vida só deu errado até hoje? Não. Então que você também volte os seus olhos para aquilo que o Senhor te deu e para aquilo que o Senhor tem te abençoado. E nos dias de lip hard, lembre-se desse salmo. Você tem uma visão terrena, volte seus olhos para a vida espiritual. E eu compartilhei com vocês, não é usual, e eu vou pedir ao pastor permissão, porque eu não extrapolei ainda não, faltam 3 minutos, para a gente poder cantar uma música, que é uma música antiga, que diz que a gente não deve olhar as circunstâncias, mas que a gente deve se pautar no amor de Deus, que a gente não deve se guiar por vistas, por aquilo que a gente vê, mas nós devemos firmar os nossos passos, a nossa vida, que a nossa alegria esteja no Senhor. Eu compartilhei a letra com vocês aí no grupo da igreja, e muita gente sabe essa música de cor. Mesmo que a gente esteja na capela, eu estou bem acompanhada hoje aqui com muita gente da música, então vai ser fácil. Vocês conseguiram acessar? Vamos lá? Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem.
paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Aleluia, oh glória e aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Aleluia, oh glória e aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Amém. Deus os abençoe. Amém. Meus irmãos, bom dia, né, a todos. Que Jesus abençoe a nossa vida, nossa escola dominical de hoje, né? E vamos passar para os pedidos de oração, né? Nós gostaríamos de saber se tem algum pedido especial que alguém queria fazer. Eu queria pedir sobre uma situação com a orquestra lá que o Cláudio tem, ele é o presidente da comissão, e que nós estamos batalhando junto ao cenário político estadual de joelho. Então, queria que a igreja orasse. Está orando. Lali? Meu lá, a contribuição de saúde, cobertura de exame, uma amiga também, e Betinha pediu de orar para o irmão dela, que está internado. Você tem família? Mais alguém? Não. Hudson? Deus há de continuar abençoando a vida daquele motorista do ônibus da empresa Auxílio Cota, porque foi um acidente, tem conhecimento dele, Deus possa restaurar a vida dele. Isso. Vamos orar. Seu James? Família. Seu James. Isso. Guilherme? Colocar de agradecimento, né? O Kleber, meu tio, recebeu alta no hospital depois de 3 meses internado. Que bom.
Agora está passando para recuperação em casa, mas já é um avanço. Glória a Deus. Fernando? Quero pedir a nossa irmã Zélia e por minha tia Vera. Kelly? Nosso lar, especialmente Castro. Cleusa? Primeiro eu queria agradecer a igreja pelas orações da mamãe, graças a Deus. Continuar orando para que ela tenha alta e volta para casa. Pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa gestão de obra, pessoal do lado, pela Mais alguém aqui? Tereza? Eu começo a minha família e eu quero a amada e o Senhor de novo. Letícia? Neca, mãe determinada e a família. Sim? Jefferson? saúde. Saúde. Isso. Mateus? Família. Então nós vamos estar orando, né? Dani? Agradecer que a Natália teve diferentes, graças a Deus já foi para casa, já. Que bom, né? Vamos louvar, né? E nós estamos orando também, irmãos, né? Pelas pessoas que estão enfermas, né? Nós estamos orando pela a vida da Maísa, né? Do Timeson, que está fazendo tratamento, né? Nós estamos orando pela Tita, orando, Márcia Serafim fez cirurgia também, está em casa, né? Vitória Sado também fez cirurgia, também está bem, já está em casa. E vamos também orar pelas famílias que estão enlutadas, né? Senhor abençoe. E lembrar também dos nossos irmãos lá de Juiz de Fora, né? E das cidades vizinhas, né? Que estão passando aquela luta tão grande, né? E se os irmãos quiserem contribuir para levar lá para Juiz de Fora, a Júlia, que é noiva do Lucas Perazzoli, a empresa deles lá vai levar um caminhão, né, colocou um caminhão à disposição para levar donativos para lá. E eles não estão precisando de roupas de uso pessoal não, mas roupa de cama, água, leite, né? Então quem quiser, puder, né, trazer hoje para aqui, para a igreja, e aí eles pegam aqui, tá bom? Tá. Vamos orar então? Vamos. Queremos agradecer a presença do Everton, que está aqui conosco, né? Seja bem-vindo, viu, Everton? A visita. Tem mais alguém nos visitando? É só o Everton, né? Então vamos orar. Então. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que nos dá de estar hoje aqui na tua casa para estudar a tua palavra, com vida, Senhor, com saúde, e queremos pedir, ó Deus, a tua bênção no estudo, ó Deus, da tua palavra em cada classe, Senhor, da nossa escola dominical. Te agradecemos também, Senhor, pelo cuidado do Senhor conosco. E agora queremos, ó Deus, colocar todos esses motivos de oração diante do altar do Senhor. Pedir, ó Deus, que o Senhor estenda a tua mão, a tua misericórdia, Senhor, e a tua bondade, ó Deus, na vida de cada um desses irmãos que foram citados. Ó Deus, em cada circunstância, Senhor, tu esteja fazendo a tua vontade e revelando, Senhor, o teu poder, Pai. Assim nós pedimos, ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos separar o estudo, então as crianças, até os pré-adolescentes aí, adolescentes, né, poderão ir para a classe, e eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 9. Nós leremos, irmãos, a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 9, nós vamos iniciar a leitura no versículo de número 18. Romanos 9, começando no versículo 18, diz assim: amém? Todos acharam? Então o texto diz: logo tem ele, isto é, Deus, né? Tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim?
Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Amém. Que Deus abençoe o texto e nós lemos para a nossa edificação. Meus irmãos, nós temos, nesse contexto que nós estamos estudando aqui, no capítulo 9, os irmãos notaram que a questão que Paulo está levantando aqui é uma dúvida que poderia ter sido levantada por alguém. O texto dá a entender que Paulo estava escrevendo como se ele tivesse um interlocutor sentado na sua frente, fazendo as perguntas e ele respondendo as perguntas, né? Então, a ideia é essa. E quando chega no capítulo 9, então Paulo vai tratar da questão dos judeus, e aí da rejeição dos judeus. E também, consequentemente, vai falar sobre a eleição e a predestinação. E aí, quando Paulo vai falar isso, Paulo precisa então explicar para eles como Deus age no tempo. E para nós que estamos estudando, nós temos que lembrar de que esse capítulo 9, ele faz parte de um contexto amplo, mais amplo, que se inicia desde o primeiro capítulo de Romanos. Então, a carta, gente, presta atenção nesse que é muito importante. As cartas escritas, elas não eram divididas em capítulos e versículos como nós temos, e nem tinham esses subtítulos aí nos parágrafos. A carta era uma carta corrente, como a gente escreve uma carta. Então, claro que cada assunto que é colocado na carta, ele faz parte de um assunto anterior que Paulo estava tratando. Então Paulo vem desenvolvendo um assunto, Então vamos lembrar, vamos pegar só para a gente lembrar como que isso, no decorrer da carta, Paulo foi desenvolvendo o estudo. Pensa aqui, quando Paulo inicia a carta, Paulo vai falar, tem como tema a salvação, que é por meio do Evangelho. Deus chama por meio do Evangelho. Então ele diz assim: o tema da carta está do versículo 16 até o versículo 18, do capítulo 1, onde Paulo fala que não envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e logo em seguida também do grego ou gentio, também do grego. A partir de aí, Paulo vai provar por que precisa do Evangelho para a salvação. Por que Deus precisa do Evangelho para chamar o homem para a salvação? E aí, se você começar a folhear a sua Bíblia aí, começando no capítulo 1, você verá que Paulo vai mostrar que todo homem é pecador diante de Deus, todo homem é injusto, todo homem não merece ser salvo. E sobre todo homem, a partir do versículo 18, repousa a ira de Deus. E a ira de Deus, ela vai cair sobre o homem por dois motivos. Primeiro, então acompanhe aqui comigo. Primeiro, porque todo homem é pecador. E todo homem comete pecados. Como o homem é pecador, por quê? Lembra que nós falamos aqui? Porque você lembra da diferença entre pecado e pecados na Bíblia? Pecado é o que, gente? Para Paulo, natureza. É o que eu sou, certo? Eu sou pecador. E pecados na Bíblia são atitudes. Então, ou seja, é o que eu faço. Aqui é o que eu sou, e aqui é o que eu faço. Tá. Isso aí todo mundo aprendeu, Tranquilo. Então, a ira de Deus, ela se revela sobre todo homem,
porque todo homem é pecador, ou seja, ele tem a natureza pecaminosa herdada de Adão. Então, vamos devagar aqui, só para... Vamos pensar aqui. Não é porque uma pessoa não cometeu pecados que ela vai para o céu. Certo? Vamos pensar uma criança. É complicado, mas nós temos que falar. Uma criança que nem nasceu, né? Ela já é pecadora, porque ela traz a natureza de Adão nela. E em Adão todos morrem. Capítulo 5, Paulo descreveu isso, certo? Então, mesmo não cometendo pecados, a pessoa já é pecadora ao nascer. Por isso Davi diz: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Então, ele já é pecador. A ira de Deus, vou colocar aqui em cima, né? A ira de Deus, ela cairá sobre todo homem, porque todo homem é pecador. Então veja, se não houvesse Cristo, todo homem ia para o inferno. Tranquilo, gente? Todo homem seria condenado, né? Está tranquilo? Tranquilo, né? Então, o que acontece com esse homem que é pecador? Ele comete pecados. E aí, aqui está ligado à condenação. E aqui está ligado a penas eternas. Então veja, quem não cometeu atos pecaminosos sofrerá menos no inferno, mas será condenado. Por que será condenado? Porque ele nasceu em pecado. Okay. Se tiver dúvida aí pode parar, viu gente? Para a gente explicar. Então Paulo já gastou o capítulo 1 de Romanos para falar sobre isso, né? Então ele diz: olha, há uma natureza que é herdada de Adão e por isso todo homem nasceu pecador. E esse mesmo homem que nasceu pecador se desviou ainda mais. Ele diz assim: porque Deus revelou para ele que a sua existência, ele sabia que existe um Deus, né, mesmo que ele não sabia quem era, mas a natureza revela esse Deus, e ele não quis adorar a Deus, e ele tornou nulo o seu raciocínio, e aí ele descreve uma série de atos pecaminosos que esse homem cometeu no final do capítulo 1. E ele encerra o capítulo 1 dizendo assim: ó, não há justo nenhum sequer. Aí, a partir do capítulo 2, ele começa então a tratar dos judeus. Aí ele fala assim: bom, tanto judeu como grego estão na mesma condição diante de Deus, porque também os judeus nasceram em pecado e cometem pecados, certo? E também serão condenados. Então, tá. Como é que Deus então faz para resolver esse problema do homem aqui? Para salvar o homem? Então, ele não falou nada de escolha ainda. Ele começa a falar do plano de Deus da salvação. Então, a partir do capítulo 3, ele começa a mostrar que a justiça de Deus, ela é aplicada pela fé naqueles que Deus chama. Então, quem Deus chama pelo Evangelho e vem a Cristo, ele aplica sobre eles a sua justiça. Ele então os justifica. Então, eles são salvos pela fé. Um versículo muito conhecido para nós Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E no 6, 23 ele diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, como que Deus resolve isso? Nós aprendemos. Então, Deus trata do pecado, natureza. Deus trata como? Lembra? Do pecado. Então Deus trata do pecado na cruz, e Deus trata dos pecados no sangue. Bacana. Então o sangue purifica os pecados, mas não livra o pecado, certo? Aí então precisa da cruz. Então por isso nós somos
Romanos 6 diz, nós somos crucificados com Ele, nós somos sepultados com Ele, e quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Pastor, tomar a cruz é isso? É entender que eu estou crucificado com Ele, porque agora já não vivo mais eu, agora é Cristo que vive em mim, que Paulo fala aos Gálatas, né? Então veja, Deus tratou disso aqui. Então, os pecados aqui foram lavados no sangue. Então, aqui é pela morte de Cristo. E o pecado foi com o sepultamento e ressurreição. Tá. Então, o que Deus fez? Para me livrar do pecado, então é do poder do pecado, né? Que estava sobre mim, que era a natureza, o velho homem, que exercia esse poder sobre minha vida. Deus pegou e me sepultou com Cristo. Eu fui primeiro crucificado com Ele, fui sepultado com Ele, e no momento que Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele, para uma nova vida. Então, o poder do pecado, natureza, foi perdido. Então, ela agora, aí termina o capítulo 6, dizendo: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Então, pronto. E os pecados, Ele purificou na cruz, né? Quando Cristo morreu, o seu sangue foi derramado, nos purificou. Tudo bem aí, gente? Partindo do princípio que eu recebo o Senhor me alcança, então eu tenho, aí eu passo a ter direito a cruz e o sangue. Então, aquele que não foi alcançado e não tem o Senhor, ele não tem nem a cruz nem o sangue? Nem a cruz nem o sangue, Então, ele continua nos seus pecados. Porque a questão, entendi. Então, a questão da cruz que você colocou, fala do pecado original, como iniquidade lá de Adão. Ponto. Mas a pessoa só recebe ela caso tenha o Senhor. Sim. Agora isso não. Tá bom. Então, aí nós tivemos dois casos, né? Então, nós temos aqui se trata de quem foi alcançado, quem foi chamado e agora recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. E os outros? Os outros continuam na mesma condição. Qual era a condição deles? Mortos no pecado, porque morreu em Adão, né? E mortos nos seus delitos e pecados, porque continuam pecando. E o final, então, tem condenação e pena. Então, a condenação é o inferno, certo? Ou lago de fogo e enxofre. E as penas é o quanto vai sofrer lá no inferno. São níveis diferentes. Níveis diferentes. Então, alguns vão sofrer mais no inferno, né? E outros vão sofrer menos. Mas todos serão condenados. Jesus falou isso em João 3. Quando Jesus falou assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Então a questão do julgamento, irmãos, para a salvação já aconteceu. Eles são condenados. E os que creram são salvos. Ok? Quanto às penas eternas, ainda não aconteceu. Quando é que vai acontecer? Quanto às penas, na volta de Cristo. E aí, na volta de Cristo, eles receberão o juízo de Deus sobre eles, sobre os seus pecados, porque eles já estão condenados. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Não será condenado. Entendeu? Tá. E aí, João 10, muito bacana, né? Jesus fala assim: eu conheço as minhas ovelhas, elas me ouvem, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, ninguém as arrebatará da minha mão. Então, a posição do crente é livre da condenação e livre das penas eternas. As duas coisas já aconteceram. Ele está livre. No dia do julgamento, o crente
não será julgado quanto aos seus pecados. Por que não vai ser julgado quanto aos seus pecados? Porque o sangue já limpou e alguém já foi julgado no lugar dele, que é Cristo, certo? Aí ele será julgado, o crente será julgado quanto ao seu galardão, não quanto à pena. Porque se não tem condenação, não tem pena. Romanos 8 então começa dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então não tem mais condenação, e também não tem mais penas, porque já foi pago, né? Agora a diferença é só questão de galardão. Como aqui é diferença nas penas eternas de sofrimento, dos galardões também são diferenças, né? Aí vai ver. Então veja, às vezes a pessoa, só abrindo parênteses, às vezes a pessoa acha que só frequentar a igreja tá bom, né? Só frequentar a igreja não traz galardão, irmãos. Galardão é por aquilo que a gente faz. Então quem não serve o Senhor, quem não serve o próximo, não tem galardão. Só frequentar a igreja, só vir no culto ou da escola dominical, não traz galardão para ninguém, né? Então, às vezes a pessoa acha que tá bom, né? Ah não, eu estou vindo na igreja regularmente no domingo. Isso é religiosidade, né? Então, não é só o crente que vem na igreja no domingo, né? Toda pessoa que tem religião vai na reunião deles, não é? Mas o que diferencia a vida de um crente? É o serviço. Então Deus nos chamou para servir. Nós cantamos domingo. Se não for para te adorar, é que eu nasci. Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Então, isso é para a gente pensar, né? Então você está servindo Deus onde, irmão? O que você está fazendo para servir a Deus? Pensa aí. Lindé? A questão do quem morreu antes da... Tá. Quem morreu antes da cruz, na história daqui, né? Deus esperou a cruz vir para aplicar isso aqui, ó, aplicar o sangue e aplicar a cruz na vida dele. Então, uma pessoa lê para a gente, Hebreus 11, eu creio que é o 39, se não me engano. O 33 ou 39, acho que é o 39. Tem 39 em Romanos 11? Não, Hebreus 11? Tem. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então o que o Hebreus está falando aí? Que eles tiveram um bom testemunho da fé, mas não foram aperfeiçoados. Eles estavam lá no céu, mas estavam aguardando Cristo morrer na cruz e nós chegarmos para que Deus estivesse junto, né? Tudo junto. A cruz ela vai para frente e para trás, né? Assim, ela tem um poder de... Na verdade era assim, ela traz, né? A cruz traz os de antes para ela e traz os da frente para ela. Centraliza nela. Então, por isso que diz assim, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Então, quem era crente no Velho Testamento, ele recebeu os benefícios da morte de Cristo na sua história, né, de vida, né? Na sua história de vida, quando? Quando Cristo morreu na cruz, na história. Mas Apocalipse diz que Cristo morreu quando, gente? Por nós. Então, lá no céu é outra história, né? Lá no céu não tem tempo. Então, Cristo morreu na cruz por nós antes da fundação do mundo. Existe um tempo na história, existe um tempo na eternidade. São duas coisas diferentes. Na verdade, tem um tempo na história e não tem tempo na eternidade. Na eternidade é tudo igual, né? Mas o que a Bíblia diz é que o que acontece na eternidade é antes da nossa história. Muito antes. E nem está sujeito à nossa história. Mas aí então perguntou com relação aos pecados, aí ela fez o Sim, pois é, aí o pecado não do Velho Testamento, isso é uma boa, a pergunta de Maquele é boa. Os pecados no Velho Testamento, irmãos, eles não eram purificados, eles eram cobertos. Então Davi orou, bem-aventurado o homem
cujos a iniquidade é perdoada, cujos pecados são cobertos. Então o que o sangue fazia? O sangue do animal, do sacrifício, ele cobria o pecado. Por quê? Porque o sangue de animal não tinha poder de purificar. Só o sangue de Cristo tinha poder de purificar. Então os pecados foram cobertos até que Cristo morreu na cruz. Aí quando Cristo morreu na cruz, aí o sangue foi aplicado a eles. E aí eles foram perdoados. Totalmente limpos. Né? Pastor. Bacana, né? Muito bacana. É como se a gente pensasse assim, mas naquela época Jesus nem tinha vindo, mas se for assim, na nossa época agora, mas Jesus já veio há 2 mil anos. Então, e o que acontece hoje, Kelly? Então é isso. Uma pessoa que converte hoje, o que acontece com ele? O sangue de lá é aplicado. Então, olha, João falou isso lá, né? João 1,9, né? Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, aí ele diz no versículo 7: se mantivermos comunhão com Ele, né? E Ele conosco, o sangue de Jesus o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, à medida em que nós pecamos e confessamos, o sangue é aplicado. Mas lá na eternidade, lá no céu, já está tudo pronto, gente. Mas aqui na terra, na nossa história, vai acontecendo, né? Um converte hoje, o outro converte lá na frente, né? Um converte novinho, o outro converte velho, não é? Vem a Cristo já velho, mas o sangue é aplicado no momento em que a pessoa converte e no momento que a pessoa confessa. Tranquilo? Isso? O sangue, Cristo, na nossa história, Jesus veio há 2 anos atrás. Mas a eleição é desde a eternidade. Então, o sangue é aplicado àqueles que foram eleitos antes. Isso na eternidade. Na eternidade. Na história da vida, aí é outra história, desculpa a redundância. Na história da vida é outra história, né? Então, acontece dentro do tempo. Mas é dentro né? Sobre os eleitos. Isso, também. Nós vamos chegar aqui agora. Tem mais perguntas? Sobre aquilo que você falou sobre a questão dos pecados, que ele é pecado, vai sofrer pouco do inferno. Uma base que está aí dessa parada aí. Porque isso aí eu tive uma experiência em relação a isso, pastor, e eu fiquei no estreito, porque a moça perguntou para a gente a questão da criança ser salva. Eu falei, vai na escola dominical, o pastor explica isso aí direitinho. Porque a gente estava assim despreparado, e a gente porque ela estava muito armada, a gente nem para o nosso assunto. Mas agora você colocou aí que a questão de criança, que é um assunto delicado e tal, de não ter pecado, não quer dizer que é salvo. E aonde está escrito isso, homem? Você tem que mostrar isso aqui. Pois é, então vamos pensar. A nossa confissão de fé, ela fala assim, que as crianças que morreram na infância, sendo eleitas, são eternamente, são necessariamente purificadas e assuntas à presença de Deus, levadas à presença de Deus e salvas. Quando ela diz assim, sendo eleitos, né, está querendo dizer o seguinte, que ninguém que morre na infância, irmãos, a gente pode dizer que não é eleito. Aliás, a gente não sabe quem é eleito, né? Mas a gente infere daí, e é fácil a gente entender, que o seguinte, que se uma pessoa fosse salva por não cometer atos pecaminosos, atitudes, né? Então veja, se uma pessoa fosse salva por não cometer atitudes, ele não estava sendo salvo por Cristo, ele estava sendo salvo por quê? Por obras, salvação pelas obras. Como a criança não praticou obra nenhuma, como que ele pode ser salvo pela obra? Então, e a gente sabe que todos nascem pecadores. Então, dizer que uma criança que nasceu pecadora, ela é salva porque ela não cometeu atitudes pecaminosas, a gente está dizendo o seguinte, que esse pecado aqui, de natureza, não condena a criança. Não condena. Então nós teríamos que criar uma outra via de salvação que não Cristo. Vamos começar a matar o bebê tudo, né, pastor?
Aí era não viver, né? Mais fácil, então, toda pessoa que morresse na infância não ia para o céu, então ia morrer todo mundo na infância. Então, assim, aí, qual que é os textos que dizem que nós nascemos em pecado, nós nascemos pecadores? Então, tem o texto do Salmo 51, que nós citamos, que Davi disse: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Tem o texto de Romanos 9:11, né? Os gêmeos não eram nascidos. Nascido ainda, já um foi. Tem o 5, onde Paulo fala no capítulo 5, dizendo assim: que em Adão todos morrem. Então, todos morrem, quer dizer que todos têm o pecado de natureza, né? E todos são condenados, né? E o texto que Paulo fala em Romanos 2, que não há um justo sequer, nenhum na face da terra. Então todo mundo é pecador. Então não interessa se é criança, se é adulto, não interessa se cometeu atos pecaminosos ou não, todo mundo é pecador. E por ser pecador, todos estão condenados. E para ser salvo, precisa do quê? De Jesus, né? Aí por isso sofrimento do inferno. Mas isso é uma conjectura. Não, porque as penas do inferno, elas são relacionadas às atitudes. Naturalmente, quem fez menos. As penas do inferno, elas serão aplicadas. É a questão de naturalmente, naturalmente lógica em Deus, isso não funciona. Deus é um mistério muito profundo. Mas aí pelo que ele revelou na palavra, né? Sim. Então veja, a pessoa que não crê em Cristo, ela está condenada, independente da idade que ela tem. Sim. Por que ela está condenada? Porque ela não crê em Cristo, ela não. Lá no fundo nós sabemos que é eleição, mas ela está condenada porque ela não crê. Então a condenada já está. E o sofrimento do inferno é determinado por quê? Pelas atitudes. Então, vamos pensar. Não, se ela não praticou nada, ela vai só estar no inferno, mas ela não vai estar sofrendo os graus de sofrimento do inferno. Qual é a base disso? Então, Jesus falou, em vários textos Jesus mostrou isso. Quando ele falou de Tiro e Sidom, ele diz assim, que maior sofrimento haverá para aqueles daquelas cidades do que por Sodoma e Gomorra. Lembra? Jesus falou assim, também que a pessoa que não perdoa, né, ele vai sofrer, e ele diz assim, e em verdade não vai sair de lá, da cadeia, né, enquanto não sofreu, né, o que seus atos merecem. Então está associado ao sofrimento do inferno. Aí Jesus falou que lá no inferno, né, então Paulo falou, né, quem pecou mais sofrerá, quem pecou menos sofrerá. Então, baseado nessas falas de Jesus e de Paulo, a gente deduz que isso, que tem essa diferença, né? E pela lógica também, né? Vamos pensar, uma pessoa que foi mais cruel aqui na terra, então ele faz mais atitudes pecaminosas, então não é justo, né? Justo no sentido das penas, uma pessoa que foi mais cruel receber o mesmo que alguém que não foi tanto. Nós conhecemos muitas pessoas que são pessoas boas, porém não creem em Cristo. Essa é a nossa justiça, né? A nossa justiça é assim. Mas de Deus é complicado porque ele escolheu Jacó e tem aquela questão toda que nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá agora. Vamos lá, você vai ver. Aí é outro esquema. Não é para esse esquema aqui, tá? Nós vamos chegando lá. Tem mais alguém perguntando? Eu ia comentar, você Sim. vai acrescentar. Sim. Mas tem uma mesma dinâmica para quando a gente também viver na eternidade como salvos. Nós somos salvos, né, no sentido, né, mas vai haver maior recompensa para aquele que produzir mais obras e menor recompensa para aquele que produzir menos. Isso. Não significa que não vai estar na eternidade com o Senhor e viver alegre, mas quem deu mais é o galardão. E aí, 1 Coríntios 3, Paulo fala sobre isso. Quando Paulo está falando do serviço, né, que um regou, um semeou, outro regou, Deus deu o crescimento, né? Então Paulo fala das obras. Então ele diz assim, que aquele que produziu mais
né? Então vai receber maior galardão. Quem não produziu nada vai ser salvo, mas não terá galardão, porque a salvação não é pelas obras. Então continuará salvo, mas Ainda não haverá receberá. grande alegria, né, pastor, em ser salvo e estar na glória com o Senhor. A alegria é muito grande, Mas não receber. Eu tenho eu tenho uma teoria, né, bíblica sobre galardão, né? Eu entendo. Ele falou um negócio aqui interessante, fala. Eu falei assim que as obras eram nos acompanham, mas o galardão, mas não interfere nada na salvação. Não. Então, se elas acompanham, elas não levam, né? Não é? É só acompanha. Quem leva é Cristo, né? É o sacrifício de Cristo que leva para o céu. As obras só acompanham. Por acompanhar, elas são para o galardão. Então, na minha visão de galardão é assim, é de proximidade. Então, eu creio, né, que um vai estar mais próximo de Deus do que outro, né? Aliás, perguntaram isso para Wesley e para Will Finney, que eram dois pregadores, né, na Inglaterra. Um era calvinista e o outro era arminiano, né? Aí perguntaram para os dois: você crê que fulano vai estar lá no céu? Ele disse assim: creio, ele vai estar no céu, né? Por quê? Não, porque ele foi muito bom. E aí falou: eu gostaria de pregar no enterro dele. E pregou mesmo no enterro, né? Aí depois perguntou para o Wesley: você crê que acho que é o Finney, né, se não me engano, vai estar no céu? Ele era arminiano, né? O Wesley era arminiano. Ele falou assim: calvinista. Eu falou: creio. Ele falou assim: e você acha que vai encontrar com ele lá no céu? Ele falou assim: não, vou não. Foi por quê? Não, porque ele vai estar tão perto de Deus que eu não vou ver. Glória a Deus. Está tão longe. Então não podemos falar mal dos arminianos, né, pastor? Melhor que a gente crente lá Deus, né? Não, mas sem dúvida. Glória a Deus. O problema do arminiano é aqui, porque ele vive tão inseguro aqui, né, que não tem paz. Hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Hoje eu sou, amanhã eu posso não ser. Hã? Lá no finalzinho. Mas vamos lá. Então, aqui está tudo bem, gente? Até agora? Tranquilo? Pois é, aí Paulo então, ele vai nos capítulos seguintes explicando como que Deus tratou isso. Então, capítulo 5 ele fala: ó, todo mundo está morto em Adão. Capítulo 6 ele fala da libertação que a graça trouxe, né? E aí primeiro, no capítulo 4 ele tinha falado que o homem é justificado pela fé, né, e não pelas obras. Aí ele citou Abraão, que foi justificado pela fé antes da circuncisão. Então, não ter nascido judeu não livra ninguém da morte eterna, né? Ele falou: Abraão foi justificado antes, e guardar a lei também não livra ninguém da morte eterna, porque Davi foi depois da lei, e ele disse que o homem é justificado pela fé. Então é a fé que traz a justiça. Então no capítulo 5 ele fala que a fé, justificado pela fé, traz paz no nosso coração com Deus, e fala dos benefícios dessa justificação. Capítulo 6 ele fala da nossa libertação do pecado. Então agora o pecado não tem mais domínio sobre nós, mas o pecado não foi morto, ele foi crucificado, mas ele não morreu. Então por isso nós temos ainda natureza pecaminosa dentro de nós. E aí cabe a nós obedecer ou não a Deus, sujeitar ou não a vontade do pecado. Mas ele não tem domínio, ele não pode mais nos forçar. Agora nós não somos mais escravos do pecado. Então quando nós praticamos pecado é porque nós escolhemos pecado, não porque nós somos forçados a pecar, né? Aí no capítulo 7 ele fala desse velho homem que está presente em nós, e que por isso muitas vezes a gente obedece à vontade do velho homem e comete pecado. No capítulo 8 então ele fala agora que não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque agora Deus já libertou o homem dos seus pecados e do seu pecado, do poder do pecado. Então não há mais condenação. E aí começa o capítulo 9. No capítulo 9, o grande problema
é a questão dos judeus. E agora, como que Deus vai tratar com os judeus? Né? Se Deus escolheu os judeus como um povo, e Deus usou esse povo e abençoou esse povo, conduziu esse povo até nascer Cristo, então Deus vai desprezar agora esse povo? Então aí Paulo vem e parece que alguém estava perguntando para ele e disse assim: olha, Paulo, mas então como é que ficam as promessas de Deus para o povo judeu? Então, Deus fez promessas para eles, e agora se eles não vão ser salvos, né, que Paulo falou que no início ele tinha tristeza no coração, porque muitos irmãos judeus não iam ser salvos. E aí ele fala assim: então como é que vai ser agora com eles? Então Deus invalidou a sua promessa? Então Deus mudou de ideia? Porque se ele prometeu para esse povo, né, que estaria com eles, aí Paulo diz: não, Deus não mudou a sua promessa. É porque, como eu falei lá no capítulo 2, Paulo está dizendo para ele, como eu falei no capítulo 2, judeu não é aquele que é de nascimento, e circuncisão não é aquela que é da carne, mas do coração. Então judeu de verdade é aquele que é da fé, e circuncisão é aquela que é feita no coração e não na carne. E aí ele diz assim: então as promessas de Deus estão em vigor. Para quem? Para aquele que é verdadeiramente judeu e aquele que é verdadeiramente israelita. E aí ele diz assim, vou dar um exemplo para vocês. Deus não mudou de ideia nenhuma, porque sempre Deus agiu assim. Então, pega o exemplo de Sara. Aí ele diz assim: olha, Deus chamou Sara e diz: ó, eu vou fazer para Abraão, você vai ter um filho, e esse filho vai ser herdeiro de todas as promessas. E aí então Abraão achou que o filho que Deus queria dar para ele era só da parte dele, mas Deus disse: não, é de ti e da sua esposa Sara. Então Abraão teve Agar e Abraão teve Quetura. Ele teve um filho com Agar e mais 4 filhos com Quetura. O herdeiro da promessa não foram nem Ismael, que era da Agar, nem os filhos da outra mulher, que era Quetura, mas os filhos de Sara. Aí ele diz assim: tudo bem, concordo com você que o herdeiro foi Isaac, né? Então, mas era Abraão e Sara, os dois eram judeus, né? Então veja, né? Tudo bem, aí nasceu de um pai e de uma mãe, as outras eram mães diferentes. Então, por isso que os outros não foram herdeiros, nem Ismael e nem os outros filhos, porque eles eram filhos de mulher diferente. Era filho de Abraão, mas com mulher diferente, que não era Sara, né? Aí ele fala assim: tá, então vamos pegar Isaac e Rebeca. Aí agora, os filhos são do mesmo pai e da mesma mulher. Quem são eles? Esaú e Jacó. Aí Deus diz: eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. Então Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Então veja, Deus continua agindo. Deus está fazendo as suas escolhas desde lá de trás, né? Então Deus passou a fazer a escolha agora. Então, se você acha que Deus é obrigado a salvar você porque você é judeu, Paulo está dizendo: não, Deus nunca prometeu isso. Deus nunca agiu dessa maneira. Aliás, desde o princípio, Deus fez escolhas. Ele escolheu Isaac e ele escolheu Jacó. Então, você está queixando de Deus porque Deus fez isso? Então você vai discutir com Deus agora porque ele fez assim? E aí então entra aqui no texto que nós lemos, né? Tá. Mas antes, Eva comentou ali, né, de Esaú e Jacó, e foi muito bom o exemplo que Paulo deu. Paulo diz assim, que Esaú e Jacó, os dois não tinham praticado nada, para que o processo da eleição se evidenciasse neles. Então, eles não tinham nascido, eles não tinham praticado nem bem ou mal, então eles não tinham atos, atitudes, né? Eles nem tinham nascido ainda, e eles não tinham atitudes pecaminosas. E Deus diz assim: eu escolhi um e rejeitei o outro. Então, ele está dizendo que a escolha de Deus, ela precede o nascimento. Precede as obras. Então, não tem nada a ver com as obras e nem tem nada a ver com a nacionalidade da pessoa. Não é porque ele nasceu num lar cristão que ele é escolhido. Não é porque ele não praticou nada ainda que ele é escolhido.
Porque Deus escolheu Jacó antes de nascer e rejeitou Esaú. Tranquilo aí, gente? Tá? Mas aí o homem que estava diante de Paulo virava para ele e dizia: mas aí não, aí é injusto, não é? Você está dizendo que Deus converte quem quer e endurece quem Ele quer? Então vamos pensar: uai, se Deus endureceu o coração de um, então, e ele não vai ser salvo, ele não tem culpa disso, né? Por quê? Porque não tem culpa disso? Porque foi Deus que fez ele assim, né? Então Deus endureceu o coração dele, o culpado é Deus, né? Lembra que nós falamos aqui que a gente fica tentando salvar Deus das dificuldades, né? Aí para tentar salvar Deus das dificuldades, a gente fica tentando achar um meio, né? Aí vira e fala assim: não, mas é fácil entender isso, é porque Deus sabia que ele ia crer. Então, como Deus sabia que ele ia crer, Deus escolheu. E Deus sabia que o outro ia rejeitar. Então Deus pegou e rejeitou aquele que ele sabia. Aí Paulo disse assim: não, você não está entendendo. Porque veja, se Deus escolhesse alguém porque sabia que ele ia crer, quem é que tem o mérito da escolha? É o homem, e não Deus. Então Paulo diz assim, que não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, porque ele falou aqui nos versículos anteriores. Então está dizendo assim: quando Deus endurece alguém, não é para condenação. Quando Deus endurece alguém, é para não salvação. Gente, isso aqui é bacana. Quer ver? Não, veja bem, por que é assim? Por que não é para condenação? Porque senão o judeu que estava perguntando para Paulo ali tinha razão. Ele não vai crer mesmo, não, a pessoa endureceu o coração dele. Então não é para condenação, é para não salvação. É a mesma coisa? Parece ser, não parece? Mas não é, gente. Sabe por quê? Porque não é para salvação, porque ele já está condenado aqui, Então ele já nasceu condenado. Então Deus não precisou endurecer ele para ele ser condenado. Ele já está condenado. Onde que ele está condenado? Em Adão. Lá em Adão, no pecado de Adão. Entendeu? Então ninguém endurece, Deus não endurece ninguém para mandar para o inferno. Deus amolece o coração para crer. Mas Deus não endurece para mandar para o inferno, né? Senão o judeu teria razão. E aí Paulo desmonta o cara, né? Paulo nem responde. Paulo vira e fala assim: quem é você para poder discutir com Deus e Deus fazer isso? Acaso você acha que o objeto pode dizer para o Criador: você não me fez assim, por que você me fez dessa forma e não fez da outra forma? Aí Paulo vai lá em Jeremias e usa o exemplo de Jeremias, do oleiro. Aí ele diz assim: não tem o oleiro o poder sobre o pedaço de argila lá para fazer o vaso que ele quiser? O que determina o tipo de vaso que vai acontecer? É o oleiro. Aí ele diz assim: também Deus amolece quem Ele quer. Quem Ele não quer, Deus simplesmente deixa. Então, o homem vai para o inferno não é porque Deus predestinou ele para ir para o inferno. Ele vai para o inferno porque ele já nasceu pecador em Adão. É por isso que ele vai para o inferno. E ele vai sofrer no inferno por quê? Porque nascido pecador, ele praticou pecados, por isso ele vai sofrer no inferno. Mas, aí Paulo chama: você está preocupado com o fato de Deus não amolecer o coração de todos? Você tem que pensar que para Deus mostrar a sua graça, a sua maravilhosa graça, e ser glorificado para a sua glória, Ele teve misericórdia de alguns. E aí ele diz assim: porque quando Moisés chegou, e Moisés queria aplicar essa lógica, né, daqueles que pecaram lá, e disse assim: não, o Senhor tem que perdoar todo mundo, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor tem que perdoar todos os israelitas que pecaram. Aí Deus virou e falou assim: olha, eu terei misericórdia de quem? Me aprouver ter misericórdia. Então não são as atitudes dos homens, nem são a aparência dos homens, nem a nacionalidade dos homens, por ter nascido judeu, é que vai determinar eu usar a minha misericórdia.
eu vou usar a minha misericórdia de acordo com a minha vontade, Deus está dizendo. Então, a vontade de Deus ela é absoluta. Não tem ninguém que possa dizer para Deus: o senhor tem que fazer assim, o senhor tem que agir dessa forma. Ele diz: não tem, e você não pode nem discutir com Deus, né? Quem é a sua mente para discutir com Deus e querer fazer isso? Por isso, irmãos, Paulo termina Romanos 11 dizendo assim: ó, a profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para ser restituído, né? Quem conheceu a mente do Senhor, dizendo, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Mas nós podemos orar. Hã? Podemos orar. Sim, aí vem. A clemência. Tá, sim, aí vem. Vamos trazer agora. Isso agora. Eu tenho que ver o que eu vou fazer com isso, né? Podemos pedir. Então veja. O que Deus revelou? Revelou tudo isso para nós. Aqui nós temos isso. Então nós sabemos. Nós somos salvos por quê, gente? Porque Deus quis usar misericórdia conosco. Certo? E aí, olha que coisa maravilhosa. Deus escondeu de nós quem Ele escolheu. Então, por isso que Deuteronômio diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. Ele escondeu. Foi a única coisa, irmãos, da Escritura que revela que Deus escondeu de nós. Ele disse: ó, não vou revelar para vocês. E o dia da volta, né? Também é o dia da volta dele, né? Mas Ele escondeu de nós. Ele disse: eu não vou revelar quem é que vai crer e quem não vai crer. Para quê, irmãos? Para que o Evangelho seja anunciado a todos. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho isso aqui entendeu. O Evangelho ele é pregado primeiro para a salvação e segundo para responsabilizar. E aí, eu vou usar um exemplo para vocês. Todas as pragas do Egito, elas revelaram para Faraó que existia um Deus. E por isso, elas responsabilizaram Faraó por não crer. Daí Faraó não podia ter dito assim: mas não sabia que o Senhor existia. Eu não vi o seu poder, então como é que eu ia crer? Aí vieram as 10 pragas do Egito, né? E o coração dele endureceu, Deus endureceu para ser glorificado dele, para que ninguém no Egito dissesse assim: nós não sabíamos que existia Deus. Nós não sabíamos disso. Para nós, os deuses que a gente tinha aqui no Egito eram todos deuses, né? Então Deus disse assim: eu vou endurecer o coração de Faraó para ser glorificado nele, em Faraó. Deus não foi glorificado na condenação de Faraó. Deus foi glorificado na responsabilidade que a Faraó não assumiu. Que ele podia ter visto as obras, o poder de Deus e ter dito assim: só há um Deus no céu. Nabucodonosor fez isso. O Ricardo pregou domingo passado e falou sobre isso, né? Então, que o homem, o Nabucodonosor viu o quarto homem. E ao ver o quarto homem, ele diz assim: não há outro Deus no céu que possa livrar. Se ele foi salvo, a gente não sabe, mas que ele declarou que só existe um Deus, ele declarou, não é? Então ele tornou-se responsável. Assim é com todos os homens que ouvem o Evangelho. Quem não é chamado para crer, não vai crer, e quem não crê se torna responsabilizado. Aí não pode dizer de jeito nenhum: Deus foi injusto, porque Deus não me deu a conhecer a Ele, né? Seu Jonas? Não existe uma justificativa nesse processo, quando, por exemplo, a Bíblia fala que quem não recebe o Espírito da morte, e quem recebe o Espírito da vida, aqueles que estão em Cristo. Essa Adão e Cristo não é justificativa, porque foi planejado na fundação do mundo, antes de Adão. Isso. Antes de Adão. Então, a justificativa, do meu ponto de vista, está naqueles que não receberam o Espírito da vida. Mas quem é que recebe o Espírito da vida? Os filhos. Os eleitos. Os eleitos. Pois é, mas
essa justificativa entre o que leva à morte e o que leva à vida. É porque o outro, não, porque o outro simplesmente continua no estado que está. Então veja, Jesus falou assim: vem a hora, e essa hora já chegou, em que os mortos, quem que eram os mortos? Os que estavam em pecado, ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Então, lembra? Então, quem estava morto em pecado, ouviu a voz do Filho de Deus pelo Evangelho, ressuscitou para uma nova vida. E os outros? Continuaram na forma que estavam. Continuou morto. E aí nós vemos lá, Efésios 2, Paulo fala claramente sobre isso, né? Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, simplesmente os outros que não creram, continuaram. Já estavam condenados, continuaram condenados. Mas aqueles a quem Deus escolheu, Ele então deu a oportunidade de ouvir a voz. Eles ouviram a voz para crer, que é o que nós falamos de chamada eficaz, né? Então, ouviu o chamado de Deus de forma eficaz, eles entregaram a vida a Jesus e foram salvos. O plano foi na fundação do mundo. Antes da fundação. Mas o método... a aplicação foi na história. Nossa história. Esse tem sentido. É mais importante pregar o Evangelho do que ficar orando e pedindo para a conversão. Talvez sentido, nós devemos orar para pedir sabedoria para poder pregar. Talvez até nesse sentido possa ser, Constantino. Por exemplo, eu devo orar para Deus, vamos supor, tem alguém que eu quero, desejo muito a salvação dele. Então eu preciso orar para Deus abrir o coração dele, para quando o Evangelho chegar ele crer. E para que ele tenha sabedoria para chegar lá e levar o Evangelho para ele. Então aí eu oro para que o tempo dele chegue, né? Então aquela parábola, gente, dos trabalhadores da vinha, ela explica isso, né? Que cada um tem um tempo para chegar a Deus, né? Então tem um tempo para ouvir a voz de Deus de forma eficaz. Esse tempo, alguns convertem no leito da morte, gente, né? O ladrão da cruz morreu na hora da morte, não é? Então, não é? Agora teve outros que Paulo disse assim: que eu fui escolhido antes do meu nascimento, que ele tinha sido escolhido por Deus para ser apóstolo. Antes dele ter nascido, ele já tinha sido escolhido, né? Então, na verdade, no primeiro início o senhor estava falando sobre as pessoas que morreram com Jesus na vida. Porém, as pessoas entendem dessa maneira, mas não lembram que a tal da vida de quem morreu com Jesus. Aí é que está, né? Aí é que está. A nova vida agora, né? Nova vida. Porque aqui, seu James, aqui é o passo, o primeiro. Então veja, gente, até o capítulo 11, Paulo está falando como que aconteceu. Do capítulo 12 para frente, Paulo diz assim: como que deve acontecer da agora para frente. Então, quando a gente chegar no capítulo 12 de Romanos, aí os irmãos vão ver o que nós precisamos fazer agora. Uma vez que nós recebemos tudo isso aqui, como é que nós vamos viver agora? Está do capítulo 12 para frente. Tá? Então, até o capítulo 11, Paulo está falando como aconteceu. Né? Está dando para entender? Tá tranquilo aí? Sabe por quê, gente? Vou falar para vocês. Eu acredito que essa aula aqui, ela não é dada nessa condição aqui, nessa forma de explicar, no seminário, onde estudo forma pastores. Então nós estamos tendo o privilégio aqui de ver a coisa assim, num nível muito alto, né? Muito alto mesmo. Então, assim, precisa entender, se tiver dúvida, tem que falar para a gente, né, ajudar, tá? Então, se ficar dúvida, pode perguntar, pode questionar, pode tentar ajudar, né, para a gente sair daqui, subir. Essa semana eu ouvi o pastor Hernando e até para a evangelização, quando eu estou no setembro, sobre o levar fora, o medo, não é fácil.
ter dependência de Deus em tudo, né? Exatamente. Então É o que Constantino falou, né? Até isso sempre tem que pedir a Deus sabedoria, né? o requisito que ele exigiu dos enviados, né? E agora imagina viver, que não pode sair da mente da gente, o padrão que Jesus nos E aí é a questão prática, né? Aqui é a questão teológica, e aí depois vem a questão prática. Né? Mais pergunta aí, gente? Tranquilo? Então, que Deus abençoe a todos, né? E que isso aí fique na nossa memória. Se tiver dúvida depois, pode perguntar, tá? Na próxima aula também a gente pode, né, tirar a dúvida. Tá bom? Vamos ficar em pé então? Nós vamos encerrar, nós vamos receber a bênção e queremos avisar os irmãos que hoje à noite, né, nós teremos a celebração da ceia do Senhor, hoje. Primeiro domingo, né? Então nós temos ceia hoje à noite, tá? Convidar todos a estarem aqui participando da ceia, né? Vamos receber a bênção. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe e tenha uma boa tarde para todos.